eu quero primeiro dizer para os irmãos o que é o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, o ECA é, na verdade, a lei número 8.069, de 1990, essa lei. Foi criada em 13 de julho de 1990. E qual é o objetivo do ECA? É proteger quem? A criança e o adolescente. Deixa eu lhe falar. A criança no ECA é considerada uma pessoa em fase de desenvolvimento. A criança e o adolescente. É considerado no ECA uma pessoa em fase de desenvolvimento. Desenvolvimento físico, emocional e psíquico. A fase infantil vai até os 11 anos. E a fase adolescente vai dos 12 aos 18 anos. Embora 18 anos já conta como maioridade. Mas até 18 anos, segundo o ECA, ainda é considerado um adolescente. O ECA foi criado porque a gente só tinha aqui um dispositivo, que era na década de 70, que era o Código de Defesa da Criança e do Adolescente, que era mais sobre infração da criança, vigilância à criança, etc., ao adolescente. Então o ECA é um estatuto mais robusto, destaca mais coisas. Aí, dentro do ECA, ele estabelece vários órgãos para cuidar da criança e do adolescente. Um deles é o Conselho Tutelar. Porque aqui está o que eu considero grave. Que eu disse no grupo que eu queria conversar com a igreja. Essa corrente neopentecostal desses religiosos que estão investindo dinheiro pesado para colocar conselheiros tutelares no conselho tutelar e para fazer esse trabalho contra as nossas crianças LGBTs. A gente sabe que são nossos adversários, digamos assim, porque são pessoas que vão lutar contra a gente, contra tudo que inclusive já está na lei. O Estado de São Paulo tem lei, o país tem lei para defender as crianças, mas a gente vê todos os dias pessoas descumprindo a lei nas escolas, impedindo nossos filhos de usarem banheiro, impedindo nossos filhos de usarem os nomes deles, impedindo nossos filhos de se vestirem como querem, de namorarem, porque só implica com o casal se for um casal homoafetivo, sabe? Se for um casal homossexual, o casal heterossexual pode fazer qualquer coisa dentro da escola. Então, assim, é muito importante para a gente que a gente tenha conselheiros tutelares lá que possam defender nossos filhos, porque isso está no ECA, gente, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está lá, proteção da criança LGBT e do adolescente LGBT. Então a gente precisa ter pessoas lá que vão se opor a essas pessoas que querem prejudicar nossas crianças, prejudicar nossos adolescentes, prejudicar nossos filhos. Esse áudio, esse vídeo, trata de uma reunião onde está se discutindo o direito de uma pessoa LGBT concorrer ao cargo de conselho tutelar. Até aí tudo bem. Todo mundo tem direito a concorrer. O ateu, o de religião afrodescendente, todo mundo tem direito. O satanista, todo mundo tem direito. Mas o que acontece nesse vídeo é que essa senhora diz que o movimento LGBT precisa se posicionar porque eles têm um inimigo. Quem é esse inimigo? A igreja. E aqui é que está a situação grave. Eles estão se organizando, eles fazem fóruns, eles debatem e eles têm direito a fazer isso. E nós, às vezes, ficamos assistindo de braços cruzados. No dia 1º de outubro, muitos de nós não vamos lá porque não é obrigado a ir. Só é obrigado nas eleições, para presidente, para vereador, todo mundo vai. Mas essa ninguém é obrigado. E aí você não vai, e depois tem no conselho tutelar alguém com esse princípio,
que ensina para a sociedade que a igreja é inimiga das crianças. E ali nesse vídeo, ela destaca, além de dizer que a igreja, os movimentos pentecostais e neopentecostais são contra o direito da criança LGBT, a igreja nunca foi contra o direito de quem quer que seja, nem LGBT, nem de quem pratica outra religião. Muito pelo contrário, o movimento que mais agrega no Brasil é a igreja evangélica, que recebe gente de todo tipo. Sim ou não? Aí, além dela dizer isso, ela diz que deve ter alguém do movimento LGBT lá, e eu digo que deve ter mesmo, porque todo segmento pode ser representado, não tem problema. Isso é o Estado democrático de direito. Além disso, ela diz que o ECA tem dispositivos que tratam da criança LGBT. Olha só que grave isso. E aí, hoje, eu fui fazer uma pesquisa e percebi que ela estava mentindo. Em nenhum momento o estatuto trata a criança na condição LGBT. O estatuto, primeiro, vê a criança como pessoa em desenvolvimento. O capítulo 2 do estatuto diz assim: do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. A criança, segundo o estatuto, é uma pessoa humana em processo de desenvolvimento. Escute. No artigo 16, diz assim: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Preste atenção. Inciso 2. Opinião e expressão, crença e culto religioso. A criança tem direito ali à expressão, a opinar, e tem direito à crença e culto religioso. Essa gente cujas ideologias são extremamente difundidas no Brasil, com a bênção de muitos crentes que votam em partidos que defendem essas ideologias, essa gente acha que as crianças não têm o direito. Basta você pegar os vídeos que estão na internet de professores impondo a sexualidade às crianças e não dando o direito de crianças que são crentes se manifestarem em sala de aula. Da onde você tirou isso? De que livro você tirou isso? De que importa? Importa. Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil que falou isso para você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. O artigo 17 diz assim, do capítulo 2, diz assim: a criança tem direito ao respeito. Não, o direito ao respeito consiste olha só, na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Essa condição moral, ela é construída a partir de valores aonde? Aonde? Na família, irmãos. Na família. E o ECA está dizendo que a criança, ela tem esse direito da criança de manter seus valores morais. Esses direitos não podem ser infringidos. Eu estou usando aqui o ECA porque eles usam o ECA para falar um monte de mentira, quando o ECA sequer
sequer toca no assunto da sexualidade da criança. Tudo que tem no ECA sobre sexualidade está relacionado com crimes que se cometem contra a criança. O capítulo 17 diz assim, o artigo 17 diz assim: abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, olha só, dos valores, ideias e crenças. Eu vou mais à frente. O capítulo 4, o parágrafo único diz assim: é direito dos pais. É direito de quem? Ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Isto é, o que é que está ensinando ao meu filho na escola? O pai, a mãe, o responsável tem o direito de participar da construção desse projeto educacional da escola local. Ora, se eu como pai tenho direito, por que eu tenho direito? Porque o estatuto diz que eu tenho valores que precisam ser respeitados. Eu tenho crenças que precisam ser respeitadas. E eu vou participar por quê? Porque como conservador, como cristão, eu não quero que meu filho esteja exposto a ideologias que vão contra os valores que eu acredito e ensino para os meus filhos. O capítulo 2 fala da prevenção especial, a seção 1, que fala da informação, cultura, lazer e esportes, diz assim, olha só, o artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, presta atenção nisso, informando sobre a natureza deles. Isso aqui está falando de espetáculo para criança e adolescente. Informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. E o que é que nós estamos vendo aí? Escolas fazendo apresentações com alusões a sexo para crianças, já desde a educação infantil. Outro dia eu botei no meu Instagram, e vocês devem ter visto na internet, a mulher com a máscara de cavalo, com movimentos sexuais, dançando uma música cuja letra insinuava relações sexuais para crianças, educação infantil, ainda dos primeiros passos na educação. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no fio, ó. Tem mulher vem galopando, que o cavalo tá chamando. Olha os cavalos voltando. Olha os cavalos no fio, ó. Cavalo paradão. Tem mulher vem galopando, que o cavalo tá gostando. Tem mulher vem galopando, que o cavalo tá gostando. O parágrafo único diz assim: os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Toda criança, artigo 75, ou adolescente terá acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Agora, quer ver uma coisa interessante? É que isso que eu estou lendo para vocês aqui, essa questão de limitar o acesso da criança a determinadas apresentações de teatro, de cinema, entre outros, é uma ideia, sabe de quem? De uma mulher que era da esquerda, por incrível que pareça. Era a deputada, na época, a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo. E ela disse que era preciso colocar isso no ECA, porque, palavras dela, abre aspas,
A exposição de crianças às imagens com apelo erótico desperta a prática sexual precoce, distorcendo o processo de desenvolvimento. Quem está dizendo sou eu não. Quem está dizendo é uma própria pessoa de esquerda que está dizendo que esse tipo de apresentação para crianças prejudica a criança e desperta a prática sexual precoce. E ela diz mais: trata-se, portanto, de uma violência contra a infância em face de ausência de capacidade crítica nessa idade. O que ela está dizendo? A criança não tem capacidade crítica. Ela não consegue fazer uma leitura e entender se é certo, se é errado, se deve ou se não deve. Não sou eu que estou dizendo. É gente do lado deles mesmo. Aí, eu vou citar aqui 3 nomes. Luciene Gimenez, da Universidade de Anhanguera de São Paulo. Daniel Adolfo, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de Brasília. Ronaldo Gomes, Universidade Anhanguera de São Paulo. Eles fizeram um estudo e descobriram o seguinte: o tratamento que o ECA dá aos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes é sempre pela negativa, ou seja, tem sempre o intuito de prevenir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes pelos adultos. Olha só o que ele vai dizer. É notável a ausência de direitos afirmativos referentes à vida sexual e reprodutiva. O que ele está dizendo? Não existe nada no ECA que defenda a criança querer ser LGBT. Eu estou falando isso porque naquele vídeo eles estão disseminando esse direito de escolha da criança no ECA. Então, assim, é muito importante para a gente que a gente tenha conselheiros tutelares lá que possam defender nossos filhos, porque isso está no ECA, gente. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está lá, proteção da criança LGBT e do adolescente LGBT. Eu li o ECA de cima até o final, fazendo, claro, uma leitura dinâmica. E aí eu mandei uma mensagem para a irmã Eleonai. Irmã Eleonai, a senhora que fez uma prova recentemente, uma prova baseada no ECA, existe lá algum dispositivo que trate sobre a sexualidade da criança? Ela disse: não, pastor, não existe. Então o que está acontecendo? O que eu quero alertar a igreja. Nós como igreja, é um direito nosso, precisamos nos posicionar a fim de guardarmos esta geração que está lá em cima, no anexo da nossa igreja. E termos, não somente nas escolas e no conselho tutelar, pessoas que defendam não somente os seus valores cristãos, mas também os direitos constitucionais, porque essa gente aí rasga a Constituição falando em nome da própria Constituição. Então, o que eu disse que eu queria conversar com a igreja é isso: a igreja precisa se posicionar. Dia 1º de outubro, vamos orar para que os irmãos, os que são crentes, possam estar lá nesta cadeira. Eu estou falando que a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa orar. Orar também pelos ativistas do movimento LGBT, para que Jesus alcance o coração deles. Nós estamos aqui, como nós falamos ali, para orar por todos.